Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer ao Dr. Adalberto Campos Fernandes esta oportunidade para estar aqui e estar convosco. Eu venho fazer uma apresentação sobre parcerias público-privadas em Portugal. Foi o que tinha sido combinado com o Dr. Adalberto Campos Fernandes e penso que está em linha com os objetivos para esta sessão. Deixem-me fazer um bocadinho de publicidade. O que eu vou fazer é um resumo do capítulo correspondente no meu livro que acabou de sair há não muito tempo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e recomendo a todos. É uma excelente terapia não farmacológica para quem tiver problemas de sono. O que é relevante quando nós pensamos na contratualização entre o setor público e o setor privado? Basicamente, nós temos que fazer algumas distinções conceptuais. Distinção conceptual número 1. É diferente falar de provisão pública ou de produção pública. A provisão pública é quando o Estado garante que um bem ou um serviço é disponibilizado à população. A produção é quando são organismos do próprio Estado que produzem esse bem. E as duas coisas não são equivalentes. O Estado pode ter produção e faz geralmente isso com aquilo que se chamam os serviços de soberania, a lei e ordem, a defesa nacional, a administração da justiça, mas se o Estado quiser que a população tenha acesso a estradas, por exemplo, já há muitos anos que as estradas são feitas por processos concorrenciais em que basicamente o Estado disponibiliza as estradas, mas não as produz diretamente. Há ideologias que favorecem a produção em vez da disponibilização, mas a verdade é que em democracia geralmente o objetivo é fazer uma análise custo-benefício das várias opções e raramente se chegam a um equilíbrio em que todos querem que seja totalmente produzido pelo Estado os serviços públicos. Portanto, em geral, a ideia de que uma organização contrata fora do seu perímetro a produção de bens é aquilo que nós chamamos em economia um problema do make or buy, um dos problemas mais antigos que existem em economia, no fundo, de definir o perímetro das instituições, o perímetro das empresas e, neste caso, o próprio perímetro do Estado. A ideia é que produzir dentro de casa é relativamente simples do ponto de vista político, mas tem poucos incentivos para a eficiência, ao passo que se nós fomos contratualizar um serviço, a prestação de um bem, junto de entidades especializadas num mecanismo concorrencial, conseguimos ter enormes vantagens de eficiência. Se quem contratualiza tiver boa capacidade para gerir a informação, monitorar contratos, para ter a certeza que consegue gerir todo o processo, no fundo não precisa de produzir, só precisa de contratualizar. Uma das empresas mais valiosas do mundo, a Apple, é conhecida por não fazer praticamente nada. Fazem a investigação a montante, fazem o marketing a jusante, a parte toda da produção é contratualizada. Os sistemas de saúde podem seguir na mesma linha e têm a seguir na mesma linha de alguma maneira e, por exemplo, no caso do Serviço Nacional de Saúde inglês, há uma enorme ênfase naquilo que se chama o Health Commissioning. Há imensos serviços de saúde que são muito bem especificados pelo Serviço Nacional de Saúde inglês ou por um dos outros britânicos e são contratualizados com entidades privadas. Na prática, nós sabemos que se muitos destes serviços fossem prestados pelo próprio Serviço Nacional de Saúde, provavelmente nós teríamos custos mais altos, teríamos qualidade inferior e, inclusive, a flexibilidade de todo o sistema para responder a choques, a surpresas, a epidemias, por exemplo, seria menor. Qual é que é, então, a questão? A questão aqui é que, se nós temos cuidados de saúde prestados dentro de organizações públicas, em algumas circunstâncias, as organizações públicas podem sofrer de problemas como serem excessivamente burocráticas, não enfrentarem concorrência e, portanto, não terem o tipo de incentivos que entidades que vivem no mundo concorrencial têm que ter. Por outro lado, e isto é preciso ter em conta porque, na medida em que os PPPs são muito importantes no passado recente português e há a esperança
poderem vir a ser outra vez bastante importantes no futuro, talvez não muito longínquo, é preciso ver que as vantagens de contratualização também têm alguns senãos, portanto, há algumas desvantagens. E a principal desvantagem, eu diria, que é quando o Estado contratualiza com uma entidade privada, pode exigir o que está no contrato, o problema é quando o Estado quer o que não está no contrato. E o que é que isso significa? Significa quando nós temos circunstâncias em que, por surpresas, por inversão de prioridades, por mudanças políticas, por outras razões, o Estado quer que seja feito algo que não está contratualizado. Nessas alturas é preciso, no fundo, fazer renegociação, é preciso fazer compensações financeiras, eventualmente entra-se em litígios e, portanto, o senão, a parte negativa de qualquer tipo de contratualização entre o setor público e o setor privado, de facto, é que os contratos permitem o acesso a este mundo concorrencial de entidades especializadas, mas a questão é, e tudo que não está previsto no contrato, que vai acontecer de certeza? Na prática, o que isto nos diz é que há aqui um ganho que se pode ter a médio e longo prazo com o facto de o Estado, o contratualizador, aprender a lidar com estas circunstâncias. E quer o contratualizador, quer as partes contratadas, desenvolverem mecanismos, desenvolverem, se quiserem, tecnologias de contratualização que permitem ultrapassar com a menor fricção possível estes potenciais problemas. O caso das PPPs em Portugal, das PPPs hospitalares que nós tivemos nos últimos anos, foi um caso, como já vamos ver à frente, que de facto correu muito bem, e parte da razão pela qual correu tão bem foi porque de facto houve um bom acompanhamento, houve um grau de exigência por parte do Estado, o que significa que o Estado deveria investir muito na formação de capital humano, de capital institucional, na criação de tudo o que é necessário para ser um bom contratualizador. Portanto, o Estado devia ser um bocadinho mais como a Apple. No caso das parcerias público-privadas em Portugal, nós temos uma experiência histórica interessante. Começou com, não se chamava ainda na altura uma PPP, mas começou com o Amadora Sintra, entre 96 e 2008. Houve também uma experiência com o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, entre 2007 e 2013. E depois as 4 PPPs formais começaram a partir de 2010. Cascais em 2009, Braga em 2009 e Vila Franca de Xira em 2011. Nestes 3 casos tivemos um processo em que houve uma transição de um hospital antigo para um hospital novo e em Loures, a partir de 2012, houve mesmo a construção de um hospital de raiz. As PPPs hospitalares têm 2 componentes, têm a componente edifícios e equipamentos pesados que continuam e a parte mais polémica foi a parte das PPPs, estabelecimentos de saúde, e é sobre essa que eu falarei agora um pouquinho mais à frente. O que é que nós podemos dizer sobre o desempenho destas PPPs? Foram avaliadas muitíssimas vezes por várias instituições. No slide podem ver uma lista. As Administrações Regionais de Saúde, a Entidade Reguladora da Saúde, o TAP, o Tribunal de Contas, um grupo de estudos do BPI. Eu fiz parte de um grupo na Católica que estudou. Houve um grupo de professores do Instituto Superior Técnico também que publicou estudos sobre as PPPs. E o resultado de todos estes estudos foi bastante conclusivo e uniforme. A qualidade e a eficiência e vantagem económica das PPPs era claramente demonstrada em todos os estudos. Em vários dos estudos, as PPPs eram as melhores em algumas dimensões e, mesmo quando não eram as melhores, eram bastante melhores que os hospitais, o conjunto dos hospitais que serviam de termo de referência de grupo comparador. E, portanto, de facto, foi um sucesso bastante extraordinário. Se quiserem, uma das várias dimensões que nós podemos ver é quanto é que as PPPs pouparam ao Estado, há mais dimensões além desta,
E como as diferentes PPPs não operaram para os mesmos anos e não foram avaliadas para os mesmos períodos, eu tenho aqui uma medida que é por ano avaliado e estou a escolher as avaliações da UTAP, as últimas, no fundo, as feitas pelo Ministério das Finanças. A PPP de Cascais poupava cerca de 8 milhões de euros por ano, a de Braga 39,8 milhões, a de Vila Franca de Xira 7,1 milhões e a de PPP de Lourdes terá poupado cerca de 23,9 milhões. Estes valores parecem hoje já um bocadinho pequenos, porque entretanto tivemos a inflação e, portanto, talvez seja melhor concentrarem-se no número que é as PPPs pouparam, face àquilo que seria o grupo comparador, 22% dos custos. Acabámos por ver que o La Ribera poupava 25% dos custos e o La Ribera tinha a vantagem de ter também as coisas integradas em termos de cuidados primários e, portanto, tinha bastantes economias de âmbito, scope economies nesse âmbito. Portanto, estes 22% são, de facto, um número bastante fantástico. Sob esse ponto de vista, então, o que é que nós podemos dizer sobre o eventual fim, o fim e a eventual renovação das PPPs? Nós tivemos o fim de 3 das 4 PPPs, Cascais continua. Eu acho absolutamente extraordinário que o Estado português nunca tenha promovido nenhum estudo sobre as consequências do fim das PPPs. Não o fez na altura do Amadora Sintra e reincidiu no crime, não promovendo nenhum estudo sobre o fim das PPPs em Braga, Loures e Vila Franca de Xira. Eu espero que isto seja, que esta omissão seja corrigida, porque provavelmente é uma das avenidas que nós temos, é uma das áreas que nós temos para ter uma otimização na utilização dos recursos na área da saúde e seria de toda a conveniência termos uma redobrada evidência sobre os ganhos e as perdas de criar PPPs e de as eliminar. Obrigado.